Nos Cânticos de Salomão, o versículo 10 do 2º capítulo diz assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Para os historiadores, o livro dos Cânticos é tido como um livro poético, mas tanto os historiadores como os estudiosos, bem como muitos pregadores do Evangelho, consideram esse livro como sendo um livro que fala dos amores de Salomão pela rainha de Sabá. E por isso muitos não se atrevem a pregar sobre ele. Mas a Bíblia toda é um livro espiritual. Tudo que está contido na Bíblia é espiritual. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse livro ele fala do amor de Deus pela sua igreja, o povo escolhido, a noiva do Cordeiro, e vice-versa. A amiga formosa que se refere a esse versículo é a noiva do Senhor, relatada no livro de Apocalipse. Fala a respeito da igreja de Deus. E quando eu me refiro à igreja de Deus, entenda que eu não estou me referindo a nenhum templo, a nenhuma denominação religiosa, mas sim à pessoa que recebeu Jesus como o único Senhor da vida dela. É assim que a Bíblia se refere à igreja. Quando a Bíblia fala da igreja de Cristo, fala da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, ou seja, a pessoa que recebeu Jesus como o único Senhor da sua vida. E foi por ele redimido dos seus pecados, das suas enfermidades e da morte, conforme afirma o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, isso é, nos resgatou de tudo o que recaiu sobre nós por causa do pecado de Adão, fazendo-se maldição por nós. De acordo com o que falou o profeta Isaías, ele tomou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, ele tomou para si a maldição lançada sobre a humanidade, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele fez isso para nos reconciliar com o Pai. E esse sacrifício de Jesus foi agradável ao Pai, que nos amou e nos ama, e agora ele nos convida a vir ter com ele. Conforme revelou Salomão, dizendo: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amiga minha, e formosa minha, e vem. Deus está falando comigo e falando com você. Ele está nos convidando a vir e a ouvir o que ele tem a nos dizer. Nós somos a amiga formosa, a noiva do Cordeiro, o povo redimido pelo Senhor. E precisamos ficar atentos ao que Deus fala, porque uma mensagem que nós entendemos pode fazer toda a diferença e pode mudar por completo a nossa vida. A palavra que Deus fala é que nos levanta. Não são as minhas palavras que vão ajudar você a se levantar na vida, mas é aquilo que Deus falar no seu coração durante a pregação da palavra. É isso que vai resolver o seu problema. Então se prepare o seu coração, prepare-se para prestar bastante atenção no estudo de hoje, porque Deus vai abrir o seu entendimento e aquilo que pela palavra Ele te fizer compreender, então obedeça, porque de hoje em diante, a sua vida vai ser outra. Sempre que Deus visita uma pessoa, é para levantar essa pessoa. E como é que Deus visita essa pessoa? Através da palavra de Deus. A palavra não vem até você por um acaso. Não é por acaso que você está me ouvindo agora. Deus tem um plano, Deus quer falar com você. Ele disse: levanta-te e vem. Então vem para Deus. Às vezes Ele envia uma palavra de conforto, uma promessa, ou às vezes a palavra que fala com você é uma palavra de repreensão, é uma palavra que vai mostrar a falha que a pessoa está cometendo. Mas essa palavra, ainda que ela venha mostrar a sua nudez no mundo espiritual, você não pode se ofender com ela. É como se Deus estivesse pondo o dedo na nossa ferida. A palavra de Deus, ela toca no ponto fraco. Eu digo, expõe os nossos erros, mas isso nunca é para nos acusar, e sim para nos levantar. Tudo que Deus nos fala é para nos erguer da nossa ruína, é para endireitar os nossos caminhos, nunca para nos prejudicar.
Então hoje nós vamos estudar uma passagem do Evangelho de Marcos que tem um ensinamento muito grande para nós. Vai preparando aí que eu já volto. A passagem que nós vamos ver está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo número 46. Diz assim: Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Preste atenção, aqui diz que havia um cego assentado e mendigando à beira do caminho. Tem muita gente que no mundo espiritual está sempre mendigando. Nunca a pessoa é farta, nunca prospera, nunca se realiza. E por que isso acontece com algumas pessoas? Será que é porque Deus não se importa com elas? Claro que Deus se importa. Deus ama todo mundo igualmente. Não tem esse ou aquele que é preferido de Deus ou que é desprezado por Ele. Deus ama todos nós. Mas o motivo de uma pessoa não conseguir se fartar das bênçãos de Deus, não se realizar na vida, é que algumas pessoas estão como o cego Bartimeu, estão à beira do caminho. Elas não estão no caminho que é Jesus. A pessoa não anda no caminho que é a palavra de Deus. Ela até já ouviu falar, mas ela permanece ali sentada à beira do caminho, sempre mendigando uma esmola aqui e outra ali. E às vezes ela até consegue uma bênção ou outra, mas isso é migalha. É muito pouco diante de tudo que Deus tem para te dar. E Deus quer fartar você. Mas por que é então que isso não acontece? Porque o pão é para os filhos. Mas às vezes você ainda não está vivendo como um filho ou como uma filha de Deus. Romanos 8:28 diz que estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos os que o amam. Outra tradução diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto dele. Então nós vemos aqui o seguinte, que quando nós andamos no caminho, que é a palavra de Deus, tudo contribui, tudo coopera para o nosso bem. Quando você está na presença de Deus, você não teme, você não tem medo de nada, vem a dificuldade que vier, vem a luta que vier, você fica firme, não importa se a dificuldade é na vida familiar, financeira, profissional, física, seja o que for, você diz: eu não temerei, porque Deus está comigo. Você não se assusta, você não se amedronta, não se apavora, porque você está andando no caminho. Se você ainda fica assustado, apavorado, temeroso com o dia de amanhã, com o que possa acontecer, é porque você não está no caminho certo. Diz a Escritura Sagrada que por este caminho o imundo não passará. Está escrito assim, Isaías 35:8, vamos ler ali, está escrito: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Esse caminho é Jesus, a palavra de Deus. Por este caminho o imundo não passa. Quem anda por este caminho jamais vai ser atingido pelo maligno. Os demônios não podem atingir uma pessoa que anda na palavra de Deus. A miséria não pode atingir uma pessoa que anda na palavra de Deus. As doenças não podem atingir uma pessoa que anda no caminho santo. Então, como eu ia dizendo, a pessoa que anda no caminho, ela não teme, ela não se apavora diante das lutas. Ela diz no seu coração: Deus está comigo. Aliás, o próprio Senhor diz, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas para isso, você tem que se levantar e seguir o caminho. Não pode ficar só sentado na beira da estrada mendigando bênção.
Veja o que o Bartimeu fez. Vamos voltar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 48. Vamos ler de novo. Diz assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Até aí nós já vimos. Agora o versículo 47. E ouvindo que era Jesus quem estava passando por ali, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja que o Bartimeu era cego, como hoje muitos são como cegos no mundo espiritual. Muita gente não consegue compreender que grande parte dos problemas que os afligem é de origem espiritual. Porque está cego. A pessoa não vê, ela está cega espiritualmente falando. E essa pessoa, para se livrar dos seus problemas, precisa fazer como Bartimeu fez. E o que foi que ele fez? Quando disseram para ele que Jesus estava passando por ali, ele não viu, porque ele não podia ver, mas ele acreditou. Talvez o que está faltando para você é acreditar que Jesus está aí do seu lado. É acreditar que quando você ouve a palavra de Deus, a palavra que está falando com você é o próprio Senhor Jesus. Então, você, por não acreditar que Ele está próximo, você não faz caso, você não clama por socorro e deixa Jesus então passar por você e ir embora. E fica sem a bênção. Eu repito, Jesus passa por você quando você está ouvindo a palavra. Porque a palavra é o Senhor. Ela é Jesus. Jesus está naquela palavra. Ele é aquela palavra que fala com você. Mas alguém pode dizer: como é que eu vou saber quando Jesus está passando por mim? É simples. A palavra que você está ouvindo, a palavra que você entendeu no coração, quando você ouve a pregação da palavra, é Deus falando com você. É Jesus passando com você, por você. Às vezes você fica reclamando da sua situação, reclama do filho, da filha, das coisas que não dão certo para você, mas isso é porque você não está andando no caminho. Às vezes o filho, a filha, o marido está nas drogas, está nos vícios, no adultério, ou a situação financeira não vai bem, ou é uma doença que está tirando a sua paz, mas isso só acontece porque você não está bem com Deus. E às vezes Deus chama a sua atenção para alguma coisa que você tem que deixar para trás, alguma coisa que você tem que se livrar, mas você não aceita. A palavra fala com você, mas você faz ouvido de mercador. E você deixa aquela palavra passar. Você está deixando Jesus passar por você. Você não aproveita a oportunidade que Deus está te dando para se acertar com Ele. Por isso, então, você passa a vida mendigando bênçãos e recolhendo migalhas. Ninguém pode ver Jesus. Assim como aquele cego, ele não podia vê-lo. Mas quando a palavra de Deus é pregada, você pode sentir Deus falando no seu coração. E é nessa hora que Ele está presente. Então, se você quiser ser abençoado, você não pode perder a oportunidade. Você tem que fazer como o cego Bartimeu. E o que é que ele fez? O que Bartimeu fez? Quando ele sentiu que Jesus ia passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais o pessoal tentava fazê-lo calar, mais ele clamava. E o que foi que aconteceu então? Diz no versículo 49 que Jesus parou e mandou chamá-lo. Está escrito assim: parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa é a palavra de Deus. Levanta-te. Você tem que se levantar. Você não pode agora ficar desanimado com a sua situação, falar: não adianta, isso não tem jeito, não tem solução. Para ir ao encontro de Jesus é preciso que a pessoa se levante. É preciso você se levantar. Você tem que pôr no coração que para Deus não existem impossíveis. Seja qual for o seu problema, tudo tem solução. Mas é preciso ter bom ânimo. Quando você clama a Deus, Ele ouve e Ele te dá atenção. Agora preste atenção no que o cego fez. Quando falaram com ele: vem que o mestre está te chamando, diz no versículo 50 que ele, lançando de si a sua capa, de um salto ele se levantou e foi ter com Jesus.
Preste atenção no que diz o versículo 50. Lançando de si a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. Porque quando esse fato foi colocado na Bíblia, por que se fez questão de destacar que o cego lançou de si a sua capa? Veja que a Bíblia faz questão de dizer que ele tirou a capa e foi ter com Jesus. Por quê? Para que a capa não o atrapalhasse. Nós precisamos sempre ser sinceros com Deus. Para um encontro verdadeiro com Deus, nós temos que tirar a capa. Temos que abrir o coração. Temos que contar tudo a Ele, sem esconder o mínimo detalhe do que acontece ou do que está acontecendo conosco. E muitas vezes a gente esquece de tirar a capa. Muitas vezes, quando nós oramos, a gente evita tocar em determinado assunto, como se fosse possível ocultar alguma coisa de Deus. Mas Deus sabe tudo. Às vezes essa capa é uma mágoa que a gente traz guardado dentro do peito. Às vezes é um ódio, ou um desejo pecaminoso que domina você, e volta e meia você está praticando aquilo. Às vezes a capa é um vício, que você não consegue se livrar dele. Tem que tirar a capa. Tem que ser sincero com Deus. Tem que falar com Ele: Senhor, isso está me dominando, eu não consigo me livrar disso, me ajuda. Tem que ser verdadeiro com Deus. Tem que confessar: meu Deus, eu sou sujo, tem misericórdia de mim, me lava, me purifica. Você tem que dizer para Ele: eu sou uma pessoa nervosa ou descontrolada, me ajuda, o meu coração está cheio de mágoa, estou cheio de ódio, tira isso do meu coração, me ajuda. Você tem que ser sincero, tem que ser você, tem que ser verdadeiro com Deus. Precisa buscar de Deus a ajuda. Às vezes, se você tem uma mágoa, você tem que falar para Ele: meu Deus, me ajuda a me reconciliar com aquela pessoa que me causou mal. Tire a capa. Se abra com Jesus, conta para Ele tudo o que tem dentro de você, aquilo que está escondido lá no fundo do seu coração. Porque se você deixar, se você continuar guardando que seja uma sujeirinha debaixo do tapete, isso vai te levar para o inferno. Se mostre para Deus, tire a capa. Diga: meu Deus, eu preciso de uma limpeza completa. Eu preciso crescer na fé, no meu entendimento. Tire a capa. Se apresente para Deus como você é e busque uma limpeza completa. Tira do seu coração, tira da sua vida tudo o que desagrada a Deus, porque Ele é poderoso para mudar a sua vida e realizar os seus sonhos. O Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Isso quer dizer: tenha alegria, ou melhor, tenha prazer em buscar ao Senhor e em andar de modo que lhe agrada. Busque viver em santidade, sem ter no coração nada que atrapalhe a sua comunhão com Deus. Quando você aprender a viver deste modo, então diz aqui que Deus concederá os desejos do seu coração. Mas enquanto você esconder algo ou ficar retendo algo no seu coração, dizendo: isso eu não aceito, eu não concordo, não é bem assim, a sua vida vai continuar amarrada. Essa é a mensagem que tem para você. Voltando ao Bartimeu, ele, tendo lançado de si a capa, foi ter com Jesus. E o versículo 51 agora, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E respondeu então o cego: mestre, que eu veja. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você precisa pedir a Deus para abrir os teus olhos, para que você veja o quanto você está perdendo por não estar vivendo em comunhão com Ele. Ele diz para você: o que queres que eu te faça? Ele está dizendo para você agora. Então diga para Ele qual é a sua necessidade. Se você anda se sujando por aí, diga: me lava, me limpa, porque eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Jesus, eu não quero que tenha em mim coisa alguma que envergonhe o teu nome, ou que me envergonhe. Eu quero me acertar contigo. Eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Eu não quero ter um mínimo de dúvida sobre a minha salvação. Diga para Ele isso. Diga: meu Deus, eu quero o meu marido, a minha esposa ou os meus filhos andando na tua presença. Livre dos vícios, livre das drogas. Fale com Deus. O mesmo que Ele disse ao Bartimeu, Ele está dizendo para você nesse instante: o que queres que eu te faça? E o cego então disse para Jesus: mestre, que eu veja. E disse-lhe então Jesus: vai,
a tua fé te salvou. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. As palavras de Jesus para o cego Bartimeu, elas se estendem para todos nós. Pode ser a pior pessoa da face da terra, o pior bandido, no momento em que ele decidir tirar a capa e vir ter com Jesus por meio da palavra, e confessar os erros sem esconder nada, e buscar de coração ser lavado no sangue do Cordeiro, e tomar a decisão de seguir Jesus, ainda que para isso tenha que deixar de lado o seu orgulho, a sua pose, né? Quando a pessoa assim fizer, ela pode ter certeza de que o pedido dela será atendido. Mas tudo isso é pela fé. Jesus falou para o cego: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Deus quer fazer de você uma bênção, mas é você quem tem que tirar essa capa que está te atrapalhando. Que, como eu já disse, pode ser um pecado, pode ser um desejo que te prende, um orgulho, uma mágoa, um vício, ou qualquer outra coisa que faz com que você não se entregue completamente para fazer a vontade de Deus. Abra o seu coração, fale com Deus. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta mensagem. Eu prego, mas quem fala no coração dessa pessoa é o Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor falou para essa pessoa de uma maneira muito especial. Essa pessoa está confessando contigo agora, dizendo: Pai, eu tenho sido um murmurador, uma pessoa pessimista, uma pessoa profana, alguém de lábios impuros. Fale com Deus agora. Se você tem uma mágoa no coração, você tem que confessar para Deus. Peça ajuda dele para livrar você disso, porque isso vai te levar para o inferno. Diga: Senhor, me ajude, me faça encontrar com essa pessoa e me ajude a me reconciliar com ela. Ore pela salvação dessa pessoa. Não aceite ficar preso nessa corrente. Saia dessa prisão que o diabo preparou para amarrar a vida de vocês. Fale com Deus. Se você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem sido mesquinha, que só pensa em si mesma, peça a Deus que te ensine a fazer o bem. Oh meu Deus, ouça essa pessoa que está tirando a capa diante de ti. Pai, eu oro por ela, para que o Senhor confirme aquilo que o Senhor falou no coração dela durante essa mensagem. Em nome de Jesus eu dou a bênção para essa pessoa. Assim seja. Amém.